Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para gravar mais uma aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da classe Sara. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, gente? Classe Sara da Assembleia de Deus, em Cotia, setor 12 de São Paulo. Agora, nesse trimestre, nós estaremos falando sobre a igreja eleita, coisa linda, a igreja eleita pelo Senhor Jesus Cristo, redimida e lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo e que está aqui para fazer a diferença aqui na terra. Então, nós vamos estar como base o livro de Efésios, a Epístola de Efésios, que é uma carta de Paulo, aos Efésios, e que eu considero a carta máxima de Paulo. Eu considero que Efésios seja importantíssimo para a vida de todo cristão. Todo cristão precisa ler a carta aos Efésios, precisa entender a sua posição em Cristo Jesus. Porque somente quando nós entendermos a nossa posição em Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós, a nossa vida espiritual, é que poderemos desenvolver o nosso papel como igreja vitoriosa, como a igreja que Jesus nos chamou para ser, a igreja que Jesus pagou o preço para ter aqui na terra, Então, hoje nós estaremos estudando a primeira lição, como eu já disse para vocês. A primeira lição tem como título a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, essa primeira lição vai dar uma introdução, como que é a Carta aos Efésios, como que funciona, o que tem, a autoria e a data, os destinatários, o propósito da mensagem, da carta. Então, é uma lição mais de conhecimento histórico, de conhecimento geográfico, e nós vamos aprender também um pouco disso. Eu costumo dizer que eu gosto mais da parte prática, então Efésios para mim é fantástico, fenomenal na execução disso, mas nós também precisamos entender um pouco da teoria, da história, conhecer um pouquinho o contexto, e aí nós vamos entrar na parte propriamente dita prática para nós, tá bom? Então, nós temos como texto áureo da nossa lição de hoje, Efésios capítulo 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando, esse é o nosso texto áureo. E nós temos como texto bíblico, em classe da nossa lição, Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 ao 7, tá bom? Vou ler rapidinho e você acompanha aí na sua Bíblia, abre sua Bíblia e acompanha com a gente, tá bom? Então, Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Eu já vou lendo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo, disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui está o texto histórico, né, de Paulo, que está em Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, né, é o livro de Atos, e em Éfeso, que nós já lemos, a parte da introdução, da saudação de Paulo. Então, queridos, vamos lá. A nossa lição vai ter como primeiro tópico dela, vai falar sobre a autoria e a data dessa carta aos Efésios. Então, nós temos esse primeiro tópico dividido em 4 tópicos, subtópicos, né? Que vai falar o primeiro sobre a autoria, o segundo sobre a assinatura, o terceiro sobre uma epístola da prisão e o quarto sobre a data. Nós temos, então, a autoria dessa epístola. A autoria dessa epístola é de Paulo. Paulo mesmo disse: eu, apóstolo de Cristo Jesus. Então, o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, como a própria carta diz, epístola de Paulo aos Efésios, tá? Então, Paulo, ele é quem escreveu ou quem ditou esta carta. A autoria e a assinatura também do apóstolo Paulo. Ele assina como Paulo e não como Saulo. Nós sabemos que Paulo, ele tinha o nome de Saulo antes do encontro dele com Jesus, e ele, ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história. Se não conhecem, vão lá dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Paulo com Jesus. Paulo estava no caminho de Damasco, né, para prender alguns cristãos, e quando estava a caminho, ele se encontrou com uma grande luz que o fez cair da cavalgadura onde ele estava, e que uma voz falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E era Jesus que estava falando com Paulo. E dali em diante, Jesus chamou Paulo e falou para ele que ia mostrar para ele como importa sofrer pelo Evangelho. E a partir daquele momento, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Então, diz a história que Saulo é um nome romano e que Paulo, ou é o contrário, Então, queridas, desculpem, eu falei. Vamos ver os significados, então. Saulo significa solicitado. Provavelmente é uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Saulo pertence à mesma tribo de Saul, que é a tribo de Benjamim, tá bom? E Paulo significa pequeno. Paulo é um nome romano. Por isso, a gente imagina que Paulo usava sempre o nome romano dele quando escrevia suas cartas, por ele ser um apóstolo destinado aos gentios, né? Então, seria mais apropriado ele usar um nome que os gentios conhecessem. Então, ele usava o seu nome sempre de Paulo, nunca usou o nome Saulo em suas cartas, e em especial na carta aos Efésios que nós estamos vendo.
Paulo também vale frisar, irmãos, que ele sempre deixava claro, o chamado dele foi por vontade de Jesus, que não havia nele, né? Essa predisposição, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele perseguia os gentios, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os cristãos e pela vontade de Deus ele foi chamado para ser parte desse povo. Nada parecido conosco, né? Nós fomos chamados pelo Senhor também, pela vontade dele, né? E ele disse, não fomos nós quem escolhemos a ele, mas ele quem nos escolheu, para que nós vamos e demos frutos, e esse fruto permaneça para sempre. Então, essa é a assinatura de Paulo. Essa epístola foi escrita na prisão em Roma, quando Paulo estava preso, né, em prisão domiciliar, porque Paulo ele foi preso várias vezes e ele foi preso em Roma e ficou em prisão domiciliar. Então ele tinha uma casa onde ele trabalhava, ele construía suas tendas, onde ele recebia os irmãos, onde ele escreveu também muitas das suas cartas. Então a carta de Efésios ou Éfeso, como você queira pronunciar, ela foi escrita na prisão e em Roma, pelo apóstolo Paulo. A data, ela está datada mais ou menos em 61 e 62 depois de Cristo, no ano 61 e 62. Por essa data, mais ou menos, Paulo escreveu a carta aos Efésios. Esse é o tópico 1 da nossa lição, que traz essas informações para nós aí, tá? Que é uma carta de autoria do próprio apóstolo Paulo, que ela foi escrita, que Paulo se apresenta como apóstolo pela vontade de Jesus Cristo. Ela foi escrita na prisão em Roma e ela foi escrita mais ou menos em 61 e 62 depois de Cristo, no ano 61 e 62. Esse é o resumo do primeiro tópico da nossa lição. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico da nossa lição, ela vai falar sobre os destinatários. Para quem essa carta foi destinada? Primeiro, ela foi destinada à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é o primeiro destino da carta do apóstolo Paulo. Segundo, ela foi destinada à religiosidade em Éfeso. Ela fala um pouco os efésios, eles eram muito religiosos, né? Em Éfeso que estava naquela época o templo de Diana, da deusa Diana, que os éfesos adoravam, que os éfesos tinham assim uma idolatria tremenda por essa deusa, né? O povo de Éfeso também era muito, como é que eu posso dizer, muito místicos. Então, eles acreditavam em deuses, eles acreditavam em magia, em prognóstico. Então, eles eram muito religiosos. E aconteceu certa vez que Paulo chegou na cidade de Éfeso e pregou o evangelho e o povo se arrependeu de uma forma tão tremenda que a Bíblia diz que os mágicos, o povo lá religioso, eles trouxeram os livros, né? E fizeram uma fogueira em plena praça e queimaram todos aqueles livros de ocultismo, de magia em praça pública. Paulo também encontrou uma grande resistência na cidade de Éfeso, porque como a cidade era religiosa, muito religiosa, tinham ourives, né, que faziam ouro, que trabalhavam com ouro, que faziam imagem da deusa Diana, então eles viviam dessa cultura da religiosidade de vender, né, a religião, de vender coisas para o povo. E quando Paulo chegou, que prega o evangelho, que prega um Deus desconhecido para eles, né, que fala sobre Jesus, sobre a graça de Jesus, o povo começa a se converter e traz um prejuízo àqueles
construtores de imagens, de místicos, né? E eles ficam muito revoltados e eles querem expulsar Paulo da cidade porque eles estão perdendo dinheiro, né? Eles fazem um verdadeiro comércio da religião. A igreja, a carta, nós estamos falando sobre a carta destinada à religiosidade da cidade de Éfeso, né? E depois nós temos terceiro subtópico, a carta foi destinada à igreja em Éfeso, a igreja que estava constituída em Éfeso, que Paulo mesmo constituiu e ali deixou. Então, essa carta é destinada aos crentes que estão ali. É tanto que ela vai falar no próximo tópico, o terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre a mensagem e ela vai falar sobre batalha espiritual, ela vai falar sobre oração, ela vai falar sobre casamento, sobre a relação dos filhos, dos pais e tal, mas é o próximo tópico. E o assunto da lição, da carta também é a saudação de Paulo. Então, são esses 4 subtópicos que nós temos no tópico 2 da nossa lição. Então, a cidade de Éfeso, são os destinatários da cidade de Éfeso, falar um pouco sobre a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso, né, é destinada à igreja de Éfeso, e também a saudação epistolar de Paulo, nesta lição. Esse é o tópico 2 da nossa lição. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Eu sei que algumas das irmãs, muitas das irmãs não estão podendo acompanhar na lição, porque por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, esse enclausuramento que nós estamos vivendo, as lições não chegaram até nós, né, queridas? Mas tem elas disponíveis na internet. Se você pesquisar, procurar, você vai poder não baixar, mas acompanhar pela internet, acompanhar nos sites, porque para baixar você precisa pagar, né? Para ter ela online no seu celular ou no seu computador. Então, o terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o propósito e a mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios. Subtópico 1, o propósito. Então, não tem um propósito específico, assim como das outras igrejas, como Corinto, por exemplo. Quando Paulo escreveu Coríntios, a igreja tinha muitos problemas, né? Ela tinha, como é que se chama, meu Deus, a palavra, não estou lembrada agora, mas tinha filhos que dormiam com os pais e tinha muita coisa. Apesar da igreja de Corinto ser a igreja dos dons, né, espirituais, mas ela tinha muitos problemas, tinha muitas coisas que Paulo teve que chamar a atenção dessa igreja. Mas no caso de Éfeso, Paulo não vem chamar a atenção, a carta de Paulo aos Éfesos não tem o propósito de chamar a atenção de alguma coisa, apesar de Éfeso viver naquela religiosidade a qual eu falei, do tópico 2, mas não tinha uma repreensão para fazer a igreja de Éfeso. Paulo escreve à igreja de Éfeso, mas para exortar, para falar realmente sobre a espiritualidade, para falar sobre a sua posição em Cristo Jesus, para falar sobre coisas espirituais, mas não tem uma repreensão para falar sobre a igreja de Éfeso. Então, ele vai falar sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, né? O nosso amigo fiel. Então, esse é o propósito da carta aos Efésios. A mensagem da carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios traz como um título, a gente pode dizer, maior. Ela se divide em 2 partes. Uma é Paulo falando sobre Jesus, que é a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja, falando sobre Jesus como
o nosso guia, o nosso líder, o nosso salvador, o nosso provedor, o nosso tudo, na verdade. Jesus é o nosso tudo, irmãos. Sem Jesus nós não somos nada, sem Jesus nós não seríamos nada. E a outra é falar sobre a igreja. Então, a carta de Paulo se divide mais ou menos em Paulo falando sobre Jesus e sobre a igreja. Essa é a mensagem da epístola aos Efésios. E dentro desses dois tópicos, né, Jesus e a igreja, aí sim Paulo vai falar sobre algumas coisas específicas. Ele vai falar dentro do tópico falando de Jesus, falando do plano da salvação. Ele vai falar sobre a consumação, né, do plano da salvação através de Jesus. Então, é através de Jesus que nós temos a salvação nele, por meio dele. A Bíblia diz o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ele vai falar sobre a atuação do Espírito Santo como penhor dessa salvação. O Espírito Santo, queridos, é o penhor da salvação que Jesus nos providenciou. Ele é a marca em nossas vidas. Ele é quem garante, é o selo de Deus em nossas vidas, é o Espírito Santo. Nós todos, quando recebemos Jesus, quando aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando dizemos sim para Jesus, quando aceitamos o sacrifício da cruz. Porque o Espírito Santo é o penhor da salvação, é o selo da salvação, é a marca da salvação, é nós termos o Espírito Santo habitando em nós. E Jesus, quando foi ao Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, e o Consolador estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está em nós, está na igreja. É maravilhoso saber que existe um Deus habitando dentro de nós. Queridas, isso é de uma alegria para a nossa alma, para o nosso viver. Saber que Deus está conosco, Ele não nos deixa só, Ele está ao nosso lado, Ele está presente aí com você nesse momento de enclausuramento, nesse momento em que nós não estamos podendo congregar, não estamos podendo estar juntos, louvando, adorando a Deus todos juntos, mas o Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está aqui comigo. O Espírito Santo está dentro de nós e a Bíblia diz que ele geme, ele ora, ele clama por nós ao Pai. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Isso é fascinante, isso me deixa assim animadíssima, alegre por saber que Deus, Ele não simplesmente me salvou e me jogou no mundo e deixou aí largado e disse assim, pronto, tá salvo, já salvei, acabou-se. Não, Ele me salvou e Ele está comigo, Ele me assiste nas minhas fraquezas. Que coisa linda, diz a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Que coisa maravilhosa. Também vai falar sobre a reconciliação do povo através da cruz de Cristo. Então, nós vamos ter também essa mensagem, a nossa reconciliação, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, através da cruz, através do sacrifício da cruz. Vai falar também sobre a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, o mistério que esteve oculto em Deus. Imagine, Deus revelou para nós o seu mistério.
E o seu mistério que estava oculto nele era a salvação. É a salvação, é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, é o sacrifício da cruz. Então Deus, ele revela os seus mistérios a nós. E essa carta vai falar sobre esse mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado a nós os santos, a nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ela vai falar também sobre um novo estilo de vida. Então, o cristão, quando ele aceita Jesus, quando ele tem uma experiência de novo nascimento, ele precisa ter uma mudança no seu estilo de vida. A sua vida muda. Então, eu falei em alguma lição passada, não sei se foi a anterior ou a antes dessa, né, sobre a nova criatura em Cristo Jesus. Nós, como nova criatura, nós somos diferentes. Nós mudamos nosso estilo de pensar, de agir, de nos portarmos, porque há uma mudança no nosso estilo. Então, ele vai falar sobre essa mudança baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração ao Senhor, na intercessão no Espírito Santo. Então, haverá uma mudança, é claro. Eu já falei para os irmãos no começo dessa lição, que essa carta, essa epístola de Paulo aos Efésios, ela tem um cunho espiritual. Ela vai falar sobre a nossa vida espiritual. Então, se nós queremos entender um pouquinho, conhecer um pouquinho da nossa vida espiritual, vamos estudar a carta aos Efésios, porque ela vai falar para nós um pouco sobre isso. Então, você não vai ver na carta aos Efésios, né, falando sobre você receber um carro, uma casa, bens materiais, porque esperar no Senhor só nessa vida. O próprio apóstolo Paulo já disse em outra carta, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, queridos, esta carta vai falar da nossa vida espiritual. E nós precisamos conhecer a nossa vida espiritual. Nós falamos também em lições passadas, creio que na última lição que nós falamos sobre o homem espiritual. Porque agora, nós quando nascemos de novo, nós somos espirituais. E a Bíblia diz que o espiritual fala de coisas espirituais. O carnal fala de coisas carnais, mas nós somos espirituais, nós nascemos da água e do Espírito do Senhor, nós vivemos a experiência do novo nascimento e agora, nascidos de novo, nova criatura, conhecendo o mistério da cruz, conhecendo o mistério que estava oculto em Deus desde a fundação do mundo, hoje revelado a nós através do sacrifício de Jesus, através da vida de Jesus Cristo, nós temos uma experiência e somos novas criaturas. E podemos desfrutar das coisas espirituais, das bênçãos espirituais. A propósito, a nossa próxima lição vai nos falar sobre a sublimidade dessas bênçãos espirituais. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que essa primeira lição aí foi um pouco monótona. Até eu acho isso, viu, irmãos? Porque vai falar um pouco de história, um pouco disso, um pouco daquilo outro, e a gente já quer ir direto ao assunto, né? Mas nós temos 12 lições, né, pela frente, e vamos viver muitas coisas maravilhosas nesse trimestre aí, aprendendo sobre a vida espiritual, aprendendo sobre a redenção, aprendendo sobre a graça, aprendendo sobre o Espírito Santo, aprendendo sobre a nossa posição como igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, até a próxima. Que Deus abençoe as irmãs, os irmãos, e eu quero fazer um convite especial para você.